6, nós lemos todo ele, porque é muito importante a gente sempre estar seguindo uma sequência nas nossas leituras da Bíblia, para ter entendimento, a compreensão. E aqui é uma continuação do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus começou a explicar para os seus discípulos, a explicar para todos aqueles que estavam ali reunidos com ele, todas as instruções que ele precisava dar para eles seguir a partir do momento que eles crescem na palavra, né? E para todos nós, né? A partir do momento que a gente crê, então, a palavra do Senhor. Então o Senhor deixou todas essas orientações. E começou no 5, e aí o 6, o 7, se não me engano até o 8, são todas orientações do próprio Senhor Jesus que ele deixou, né? Para nós seguir. Então, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós temos resposta para tudo. Olha, inicia aqui na prática da justiça. E ele dá as orientações depois de como orar, a questão da esmola, a questão da oração que agrada a Deus verdadeiramente, a tesouros no céu, 2 senhores, e a questão da ansiedade. Então, para vocês verem, para ter sobre a ansiedade que hoje em dia nós sabemos que é o mal do século, a questão da ansiedade, que isso pode ocasionar coisas mais graves. Então o Senhor deixou todas essas orientações há mais de 2.000 anos atrás, todas essas instruções para a gente. O início. Guardai e exercer a vossa justiça diante dos homens, como filhos sejam vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. E de sequência ele já fala a questão das esmolas. Então, Deus não se agrada quando a gente está fazendo alguma coisa, seja o que for, independentemente, né, em todas as áreas da nossa vida. Ele não gosta quando nós estamos fazendo algo que é só para aparecer, para se amostrar para o próprio homem. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa situação. E aí, em seguida, ele já fala a questão das esmolas, porque as esmolas, a questão de ajudar o próximo, a questão de estar sempre a ajudar, é muito importante. Tanto é que, quando ele foi resumir os 10 mandamentos, ele resumiu em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, aqui ele dá essa instrução sobre as esmolas, porque ele não falou se você fizer, então ele quando você fizer. Então, ele está esperando que a gente ajude o próximo, ajude as pessoas, os necessitados, aqueles que estão carentes. E aí ele vem dar toda a instrução, como que é para fazer. Nem uma mão do lado não é para ver o que a outra está fazendo. Então, só para a gente ter a noção, né, da gravidade que é todas essas coisas, como nós não sabemos colocar em prática. Porque é assim que agrada a Deus. Quando nós fazemos as coisas para os outros, algo para outra pessoa, realmente de coração, realmente porque estamos fazendo para Deus e não para se aparecer para o outro, para se mostrar, para receber aplausos e esse tipo de situações. Então, ele vem e explica tudo isso para eles e serve isso para todos nós. E é importante, como igreja, a gente estar vendo todas essas instruções, porque vieram diretamente do Senhor Jesus, né? Porque o evangelho dele é simples, é isto. É a gente ver quais foram as orientações que ele deixou na Bíblia e tentar seguir o máximo possível. É claro que nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, mas a gente tem que estar sempre analisando e estar olhando o que o Senhor diz. O evangelho do Senhor é tão simples, é só a gente vir para cá e ver o que ele quer que a gente faça, né? Na verdade. Então, eu sempre digo isso, o evangelho do Senhor Jesus é simples. É só a gente ver as instruções que ele deixou, não é nada mais além disso. Então, ele vem e explicou sobre essas coisas que parecem ser tão simples, mas a maioria das pessoas não sabe como agir, não sabe como fazer tudo isso daqui, ainda mais nos dias atuais, com a mídia, né? Que tudo é para tirar foto e postar, né? Tudo é para tirar foto e postar. Então, mas Deus conhece o coração de cada um de nós e Ele sabe qual que é a intenção. E o Senhor Jesus quis dizer aqui foi em relação mesmo à intenção do nosso coração, a motivação pela qual nós vamos estar fazendo algo para o próximo. E aí mais lá na frente ele vai explicar sobre como se deve orar. Parece algo muito fácil, né? Oração é falar com Deus, mas a oração verdadeira que agrada a Deus, qual que é? É justamente essa que o Senhor Jesus deixou aqui, falou para nós. Novamente ele diz, quando forem orar, ele não diz, né, se orar, ele fala quando, então é porque precisa, necessita, todos nós estar sempre em oração, buscando a Deus, falando com Deus constantemente, todos os dias e em todo o tempo, porque a oração não é só aquele momento todo formal que você tem que parar o mundo inteiro para ir orar, né? Ou então tem que, sei lá, fazer o quê? Não, você está trabalhando, você está na escola, você está no seu carro, você está conversando com Deus, isso é uma oração. E a oração que mais agrada a Ele mesmo, mais agrada é aquela que você está sozinha na sua casa, que não tem ninguém te vendo, ninguém te olhando, só Deus está te olhando. E você vai ali no seu quarto e tira aquele momento, né, para o Senhor. Então Ele explica aqui, Ele fala que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É claro que como igreja, como no momento de culto, nós precisamos estar fazendo orações aqui na frente, em comunidade, em comunhão com os irmãos, todo mundo junto. Isso é importante, isso é normal, é natural, é necessário. Mas essa oração que é a mais importante, porque isso indica que nós realmente temos comunhão com o Senhor, que realmente
realmente, independentemente de onde eu estiver, é uma igreja ou sei lá onde for orando para outra pessoa, eu estou ali em comunhão com o Senhor, sempre na minha casa. Eu tenho um desejo no meu coração de estar ali me ajoelhando ali no meu quarto, na minha sala, seja onde for, e orando ao Senhor e buscando ao Senhor. Então tudo isso é muito importante. O Senhor Jesus também deixou essa instrução para eles e para todos nós, até nos dias atuais. E aí ele dá um modelo base, né, que na minha Bíblia aqui, o tópico está escrito assim, oração dominical. Olha, até o título. Aí que fala a partir do 9, que fala então, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se vocês perceberem, isso daqui é uma exaltação. Então, conseguiram perceber, identificar? Então, como que o Senhor falou para a gente orar? Iniciando uma oração, exaltando a Deus, né? Louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então, esse tipo de oração. Então, nós não devemos iniciar uma oração, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Senhor, tenha misericórdia, abençoa, né? Esse tipo de oração, é claro que no dia a dia, normalmente nós estamos falando ali com Deus, né? As palavras vai surgindo. Mas aquela oração mesmo mais profunda, mais com o Senhor, necessita ser assim, né? O Senhor deixou o modelo, então por que não seguir? Esse é o modelo certo, então a gente deve seguir a forma como Ele deixou. E aí depois ele fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Já até pulei, passei 2. O 11, então, ele nos instrui a pedir. Então, depois de exaltar a Deus, glorificar e tal, começar a pedir, né? Pedir ao Senhor, porque nós temos essa necessidade de estar pedindo, elevando as nossas necessidades para Deus, informando para Ele tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, no geral, em tudo da nossa vida. Nós temos que informar, por mais que Ele saiba, Deus espera de nós também, que nós estejamos falando isso para Ele, né? E com confiança, esperando que Ele vai nos ouvir e atender aquilo que nós precisamos também. E aí lá no 2 entra a questão do perdão. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A questão do perdão é fundamental para uma oração e para uma vida cristã. Temos que perdoar, temos que liberar o perdão, temos que pedir perdão a Deus todos os dias, porque a gente está sempre falhando, nós sabemos disso, né? Não vamos aqui ser igual os hipócritas, né? Como ele mesmo falou aqui, a gente erra assim todos os dias, então todos os dias na nossa oração tem que haver pedido de perdão para Deus. E também para as pessoas, se tiver durante o decorrer do dia ou semana, sei lá como, em algum momento teve alguma falha para com alguém, tem que haver o pedido de perdão, senão muitas das vezes as nossas orações não são atendidas. Ouvir Deus ouve, porque Deus ouve tudo, Deus sabe de tudo, até o que a gente pensa, né, sem falar assim, Deus sabe. Então, algumas orações muitas das vezes não são atendidas por essa questão do perdão, pela falta do perdão, né? De pedir perdão, de liberar o perdão. Então, isso é muito importante, muito sério para nós sabermos e entendermos que há essa necessidade. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ele orienta a gente a sempre estar pedindo para Deus nos livrar de todo o mal, nos livrar de tudo aquilo que não provém de Deus, de tudo aquilo que é do inimigo mesmo de Deus. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essa oração também, pedindo ao Senhor para nos livrar de tudo isso, de todo o mal. 14 e 15, depois que ele iniciou como fazer a oração, realmente que agrada a Deus, ele volta novamente à questão do perdão. Vocês que estão acompanhando aí com a Bíblia aberta, mas está aqui, né, também. Era 14 e 15, ele terminou a oração que agrada a Deus, o modelo, né, padrão, e aí ele volta novamente ao perdão. Então, irmãos, para a questão de nós, crentes, estarmos verdadeiramente em comunhão com Deus, tem que liberar perdão, tem que perdoar e tem que pedir perdão. Não tem como nós viver uma vida que verdadeiramente para Deus, o caminho do Senhor Jesus, achando que está tudo bem se esse perdão não for liberado, não for pedido, não for aceito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só o que ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? Então, ele abriu aqui geral, não especificou, só se for isso, só se for, né, tal coisa, não é tudo. Então, nós temos que estar atentos a isso daqui. Como eu disse, o Senhor deixou todas as instruções para a gente, então por isso que a gente tem que estar sempre analisando a Bíblia aqui, voltando às instruções que Jesus deixou. O que é isso? Não tem como a gente fugir disso. É muito simples. O Evangelho do Senhor, é só a gente estar vindo aqui dia após dia e rever como que eu vou agir, como que eu vou proceder. Porque muitas das vezes, a maioria dos nossos sofrimentos, nossos problemas diários é por falta de conhecimento. A própria Bíblia diz, né? Meu povo sofre, padece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente buscar aqui na fonte, na palavra de Deus, melhor a gente vai conseguir viver aqui nesta vida também. No 16, ele vem explicar para nós a questão do jejum.
enquanto jejuares. Então, você vai ter que jejuar, né? Nós temos que jejuar. Temos que fazer isso para quê? Para nos santificar, para nos preparar mais a nossa vida espiritual para com Deus. Então ele diz, quando jejuares, não vos mostreis como tristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, né? Fazer o jejum, você pode trabalhar, pode estudar, pode fazer qualquer coisa. Você acorda, toma seu banho, se arruma e tal, para em jejum. É uma coisa sua e Deus, não precisa você passar o dia inteiro na cama deitado, né? Estou jejuando, não vou fazer mais nada, ficar aqui. Você vai fazer tudo na sua vida, mas está lá em jejum, está lá consagrando a sua vida para Deus. Então é importante, nós sabemos que nós precisamos da prática do jejum, porque nós fortalecemos o nosso espírito. Quanto mais nós fizermos jejum, então é muito importante a gente sempre estar fazendo a prática do jejum, pelo menos 2 vezes na semana, é importante fazer. Que seja 1 hora, quem conseguir fazer mais do que isso, 2, 3, quantas horas conseguir, né? Não pode também, tipo, se a pessoa tem que tomar um remédio, eu tinha que fazer o jejum 2, 3 horas. Não, se você conseguir 1 hora, meia hora, tirar aquele momento, né? E só para Deus, Deus já sabe a sua intenção do seu coração. Tem que ser verdadeiro, tem que ser algo mesmo para Deus, de coração. Então, ele explica quanto jejuar. Então, ele espera que nós façamos isso, porque isso fortalece a nossa vida espiritual para com Deus. Muitas das vezes, quando vê as lutas, vê os problemas, a gente já desmorona, né? Tudo. Porque se não houver oração, se não houver jejum, se não houver esse processo da gente buscar santificação para com Deus, de buscar mais a presença de Deus, então esse problema vem mesmo de uma forma muito forte. Mas quando a gente está aqui nas bases, nos princípios que a Bíblia diz, a gente consegue passar por tudo isso e saber que a gente vai vencer com Cristo, né? Porque problemas todos nós vamos passar. Todos nós, não adianta, né? Porque eu aceitei Jesus que eu vou ter uma vida assim, igual a Alice no País das Maravilhas, sem nenhum problema sim. Mas o Senhor vai estar ali contigo. E quanto mais nos prepararmos a nossa vida, mais facilmente a gente vai vencer tudo aquilo que tenta atrapalhar a vida do crente verdadeiramente. Porque se não tiver problema, já desconfie que tem alguma coisa errada também, viu? Então tem problemas. Então Jesus, você vai ter luta. Porque existe o inimigo de Deus, que ele está o tempo todo, né? Se está muito certinho ali com Deus, então já espere. Então é jejum e oração mesmo. Agora, se não tiver também, a vida vai ser, né, mais tranquila. Mas o céu também está mais longe. Então, vamos vigiar e ver as bases bíblicas para a gente melhorar a nossa vida cada dia mais. Os tesouros no céu. Agora o Senhor, Jesus veio tratar a questão, né, dos bens materiais, do dinheiro, dessas coisas para conosco. Ele não nos impede de não termos as coisas aqui nessa terra, muito pelo contrário, diversas passagens bíblicas o Senhor até nos orienta como nós proceder, como ter as coisas aqui também, que Ele se agrada que nós estejamos felizes, que vivamos felizes em família, né? Por mais que a gente sabe que as outras vão vir, tudo vai vir, mas vamos vencer sempre, mas Ele dá essa orientação para nós termos muito cuidado e não deixar que esta questão financeira, a questão do dinheiro atrapalhe a nossa vida espiritual com Ele, de forma alguma. Ele orienta aqui, mas ajuntai para vós outros, lá no 20, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o problema não é ter as coisas aqui, o problema é o coração, está somente naquilo. Então, o problema é esse. Então, ele fala para a gente estar fazendo coisas, principalmente, que vai ser útil para o céu, para o reino de Deus. Lá no 22, luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Porquanto caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, uma orientação que o Senhor nos dá para algo que, principalmente nos dias atuais, nós não nos damos conta que estamos correndo risco a todo instante. Que é o quê? Ele está falando dos nossos olhos, que é a lâmpada, né, para o corpo. O que está acontecendo nos dias atuais, da mídia que está assim, ó, bombardeando todas as pessoas com todo tipo de informação. Nós estamos consumindo tudo isso e isso está entrando dentro da gente. E quanto mais a gente consome, é aquilo que vai prevalecer na nossa vida. Então, olha só como Deus é maravilhoso. Até nisso Ele pensou, né, para nós tomarmos cuidado com as coisas que nós estamos vendo, com o lugar que nós estamos indo e vendo naquele meio. Porque se eu estou no meio que está acontecendo só coisas erradas, quanto mais eu estou ali vendo, eu vou aceitando aquilo ali. Ou seja, lá o que for, ou na TV, ou filme, novela, internet, ou seja, qualquer ambiente, né? Então a gente tem que estar tomando cuidado em relação a isso também. Porque a lâmpada do corpo é por onde vai entrar tudo. 24. Também é muito importante. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ali fala Mamon. No início do 24 ele fala 2 senhores. Alguém já parou para analisar por que o Senhor Jesus chamou de senhores
esse Deus mamon, que é as riquezas. Nada na Bíblia, nem o próprio inimigo, claro, que não seria, nenhum outro tipo de pecado, nada ele fala Senhor, né, além de Deus. Para nenhuma outra coisa na Bíblia não existe. Ele fala assim, ó, não pode ser os dois senhores, mas que Senhor é este, né? Porque o dinheiro se torna um Deus na vida da pessoa. A pessoa vive pelo dinheiro, a pessoa busca o dinheiro, a pessoa sente segurança quando ela tem o dinheiro, a pessoa se sente bem quando ela tem o dinheiro, então ele domina a pessoa, né? A pessoa só faz tudo pelo dinheiro, e nós temos que ser dominados por Deus, nós temos que ser governados por Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que ser submissos ao Senhor e fazer tudo e buscar somente a Ele. Só que o dinheiro faz esse paralelo. O dinheiro tem esse poder de nos levar para este lado. Então ele fala, não tem como você servir aos dois senhores. Por isso que ele fala Senhor, porque a única coisa que vai ter este poder para te tirar daquele foco que você deveria fazer para Deus é o dinheiro. E a gente sabe perfeitamente que muitos só correm atrás do dinheiro. Mesmo aqueles que às vezes, eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, porque eu sei que a salvação é através de Jesus e tal, mas a vida é só baseada em busca de dinheiro, só quer saber do dinheiro. Então, ele está tentando servir dois senhores. E aí aqui ele é bem claro, não tem como você servir a dois senhores, não vai dar certo, não tem jeito, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Novamente, como eu falei lá com os tesouros no céu, não é que nós não devemos ter, não devemos buscar, fazer as coisas para isso. O Senhor quer que sim, que nós tenhamos as coisas aqui e vivemos bem também. Mas não podemos colocar o nosso coração nisso, o nosso foco 100% nisso. Nós temos que saber que a nossa dependência de Deus é muito, muito fácil. Quando a gente está ali com a conta recheada de dinheiro, doença vem, parece que, né, vem, mas vai. Surge qualquer problema, vai, porque o dinheiro está ali na conta, a gente sabe. Mas quando não está, a gente chora, desespera, pede oração todo dia, e aquele desespero. Por quê? Porque não tem o dinheiro. Já prestaram atenção? Eu já estou falando de mim também, viu? Não é crítica aí para você, não. Eu falando de mim também, nós temos esse grande problema. E ele alertou aqui pra gente, tome cuidado, porque não vai dar certo, isso não agrada a Deus, não tem como servir a dois senhores. Então não devemos colocar o nosso coração, o nosso foco e a nossa intenção somente nisso, né? Fazer realmente para Deus, fazer tudo realmente para Deus, saber que o foco é Ele, né? Por mais que nós tenhamos as coisas, mas se o nosso coração tiver ali agradar a Deus verdadeiramente, buscar Deus verdadeiramente, todo projeto, tudo na nossa vida que nós formos iniciar, eu tenho as coisas ou não, mas Deus está comigo, então eu tenho tudo. Né? Pode estar tudo zerado, mas Deus está comigo, eu tenho tudo. Então, vai vencer, vai dar certo. Se a gente confiar, se a gente acreditar, se não é realmente confiar na dependência do Senhor, entender que Ele vai suprir. Se for realmente para Ele, Ele vai suprir. Então, a gente tem que crer nisso, tem que verdadeiramente declarar e conscientizar que o nosso Senhor, nosso único Senhor, é Jesus Cristo, né? O Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e pronto. Trabalhar, estudar, fazer tudo o que tem que fazer, mas tudo na direção de Deus, saber que Ele é que é nosso Senhor, Ele que tem que governar a nossa vida. Então, nós temos sempre que focar nisso. 5, sobre a ansiedade, a solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelos vossos corpos, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele fala, observar as aves do céu. Então ele vem dar toda essa comparação. E lá no 27 ele diz, qual de vós, olha como isso daqui é importante para nós, né? Neste mundo que nos deixa tão ansioso sempre. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um pulso da sua vida? Ou seja, por mais que estejam os problemas, por mais que a dificuldade esteja, não adianta ficarmos ansiosos, ficarmos tão preocupados a ponto de não conseguir dormir, de não conseguir mais fazer nada, porque o Senhor Jesus foi claro, não vai mudar absolutamente nada. Você pode estar morrendo de chorar, pode fazer qualquer coisa, pode sofrer, pode lamentar, não vai mudar nada. Então não fique assim, né? Então ele nos orienta, não adianta, não fica assim porque não vai mudar nada, não fica ansioso. Isso é ansiedade mesmo, né? Esse processo. Surge um problema, a gente já declara, eu sei que Deus vai resolver, Deus vai tratar, Deus vai cuidar, mas aí a gente está sofrendo e lamentando e tal, tá aquele sofrimento, não consegue dormir direito, mas não vai adiantar nada, nós só vamos sofrer à toa. E se por acaso na frente vier um problema mesmo surgir, aí sofre 2 vezes. Né? Então o Senhor fala, nos orienta aqui, né?
Não adianta, não vai acrescentar nada na sua vida. Então não esteja ansioso. Acalma o coração, confie em Deus, porque Ele vai nos ajudar, né? Se Ele é o nosso Senhor, nós temos que confiar porque Ele vai ajudar, Ele vai suprir, Ele vai socorrer. Ele não nos deixou abandonado aqui, né, sem nenhuma ajuda, sem nenhum socorro. É por isso que o Senhor Jesus, quando voltou para o céu, disse que enviaria o Consolador para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Senhor Jesus está presente aqui através do Espírito Santo. Então Ele está conosco através do Espírito Santo, para todo sempre. Não é que vamos fazer um culto aqui, os pastores vão invocar aqui o Espírito Santo para ele descer, né, em cima da gente. Não, não é isso. O Espírito Santo já está aqui na vida de cada um de vocês que não aceitou a Jesus Cristo. Pode ter certeza que Ele está contigo dia e noite em todo lugar. Ele não está em você só quando você entra aqui nessa igreja. É claro que Ele está aqui conosco, mas Ele está contigo lá fora, na tua casa, onde você andar, Ele está com você. Amém? Então, devemos confiar. Quando para o fim, ele continua dando questão, explicando a ilha do campo e tal, que Deus sustenta, Deus mantém, quanto mais nós, Deus não faria isso, né? Então, se o Senhor falou, então se cumpre. No 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, ainda a questão de todas as preocupações do mundo, né? Normal, coisa normal da vida de cada um de nós, nós nos preocupamos com isso, mas não deixe isso estragar a sua vida, né? A um ponto de se tornar uma depressão, porque a ansiedade, se não for tratada através da fé e através de profissionais também, ela vai virar uma depressão e vai virar uma doença grave aí muito séria. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É o mal que o inimigo tem trabalhado muito, porque ele viu que deu muito certo, né? Deu muito certo, então ele tem trabalhado muito com isso. Então vigiemos, né, igreja? Vamos tomar cuidado com isso. Confiar sempre no Senhor. 3, o versículo chave, eu acredito que o versículo chave, versículo 6, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, novamente ele afirma: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? Buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, tudo aquilo que provém de Deus, primeiro para a nossa vida, nos dedicar ao Senhor. Não é para a nossa vida, como eu falo assim, às vezes as pessoas acham que tem que parar a minha vida toda para fazer só as coisas de Deus, né? Só para ir para a igreja, só para pregar, para cantar, as cantoras aí, só para, sei lá, os pastores tá todo domingo aí, todo culto pregando. Não é isso. Você pode ter sua vida completamente normal, mas você tem que priorizar as coisas de Deus, né? Tem que priorizar o reino de Deus e fazer com o coração para o Senhor. Tem que saber verdadeiramente diferenciar tudo, para não virar uma bagunça e virar uma confusão. Então ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que coisas são essas? Tudo aquilo que ele estava falando: a alimentação, o dinheiro, o trabalho, todas essas coisas vai sendo acrescentadas. Então, normalmente o nosso problema é esse, de duvidar, né? Porque se o Senhor falou aqui na Bíblia que vai acontecer, então vai acontecer. E nós temos que confiar, né? Se nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, as demais Ele vai suprir. Isso é certo, não tem erro. Então, que todos nós possamos ficar com este versículo chave para a nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas por Deus, quando depositamos a nossa fé no Senhor, confiamos plenamente. Amém, igreja? Espero que tenha sido útil para a vida de vocês, para edificação, né? Crescimento nosso, para crescermos